propósito do Cavalo Forte não é só levar a palavra de Deus, como tá aqui, ó. Você que tá ao vivo aí, ó. Todos os produtos vêm um versículo palavra de Deus. Em todos os produtos nossos sai versículo da Bíblia, todos. E eu pensei que esse era o nosso propósito, mas quando ele olhou no meu olho e falou assim, é por causa de você não ter desistido lá atrás, que hoje nós temos um produto que não só eu, mas eu posso levar em vários caminhões de amigos meus, que a gente leva o sustento para casa, a gente não preocupa com o cavalo, porque o cavalo é nosso xodó, nosso filho. Se o cavalo ficar doente, eu fico doente. A gente não preocupa com os nossos cavalos, a gente tem tranquilidade. É um produto para a saúde do animal. No Bom Demais Supermercados você encontra qualidade de sobra. Bom demais, é bom pra mais de 1000. Eu compro o ano todo, preço igual ninguém viu. Bom Demais Supermercados, associado à rede Gente Econômica, localizado ao lado da Igreja Matriz de Monteiro. Cobrindo Bom Demais, o melhor da região. O cliente satisfeito, volte sempre, meu irmão. É no Bom Demais. Fala minha turma boa, meu povo decente, eu quero falar pra você que é lojista, que busca variedade, preço baixo, giro rápido, a Decente Distribuidora é o lugar certo. Moda feminina, moda masculina, infanto-juvenil, cama, mesa e banho, acessórios e muito mais. Decente Distribuidora, o melhor ambiente para negócio de moda em atacado do Brasil. Minha gente, tô passando por aqui para dizer para vocês que vocês precisam conhecer o Espetinho do Mau Mau, que está localizado na cidade de Recife, o melhor de Recife e toda a região. Se você é de Recife e não foi lá ainda, você tá pecando e muito. Cuide e ir logo. E se você estiver passando por Recife, não deixe de conhecer o Espetinho do Mau Mau, que fica localizado na Avenida Inácio Monteiro, no bairro do Cordeiro. E lá no Espetinho do Mau Mau você vai encontrar, além dos espetinhos tradicionais, você vai encontrar muita comida boa e de qualidade do nosso Nordeste, viu? Muita comida típica, cuscuz recheado e muita coisa boa para você e toda a sua família. Um ambiente agradável para que você fique lá bem aconchegante, fique à vontade e para que você desfrute do melhor da nossa culinária nordestina e sem contar também com as melhores bebidas no Espetinho do Mau Mau. Você não pode deixar de visitar o Espetinho do Mau Mau e de provar das delícias que tem por lá, tá certo? O Espetinho do Mau Mau funciona das 6 da noite à meia-noite, de terça a sábado. Então não perde tempo. Se você não foi ainda, você precisa ir e conhecer o Espetinho do Mau Mau. Mas chegue cedo, viu? Que é tão bom que tem fila para entrar lá. Espetinho do Mau Mau, o melhor de Recife e de toda a região. Meu amigo, eu vou ser muito sincero, se eu deixar de cantar não sou feliz, ser poeta eu sou, porque Deus quis, ser doutor eu não sou, porque eu não quero. Oi, poeta Zé Cardoso. Eu perdi o vestibular de medicina, minha mãe ficou zangada, eu nem um pouco. Eu não sei, mas talvez seja muito louco aprender a receitar penicilina. Sou nervoso e tenho medo de ver sangue, e a família quer me ver na cirurgia, costurando quem vem lá do Bang Bang, que aparece na TV, pois acontece todo dia. Pra ter anel no dedo, DR no nome, ser um grande homem, feliz e famoso, mudar de repente meu comportamento tão escandaloso. Casar com a virgem que nem minha tia, não me envolver com essa má companhia que não se penteia, frequenta cadeia e lugar perigoso. Tenho medo da polícia e de bandido, e alergia a político safado, e um irmão que não me sai do pé do ouvido, me dizendo que eu devia estudar pra advogado. Outro diz pra estudar engenharia,
mesmo sem ter vocação, e eu digo esqueça. E pergunto se esse peste gostaria que o prédio que eu fizesse lhe caísse na cabeça. Ah. Eita, poeta, rapaz. O poetinha, ele disse que era meio embreagem. Rapaz, que sonho, que honra lhe receber aqui, poeta. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado mesmo. Viu? Rapaz, seja bem-vindo. Eu estou me sentindo, como é que se diz assim? Se fui pobre, não me lembro. Tô com amnésia. Tô com amnésia. Se fui pobre, não me lembro. Eu aqui? Rapaz, que sou honra. seu fã, cara. Oxe, muito obrigado, fã. muito obrigado, viu? Fico feliz demais de ouvir isso de você, poeta. Fico feliz demais de ter pessoas como você, que você sabe o que é, sente, e a cultura popular só tem que agradecer. Tá entendendo? Poeta. Tinha que ser dos Vila Suassuna mesmo para segurar essa bandeira tão boa. Rapaz, vamos falar um pouco também disso aí hoje, né? Muito obrigado pela presença, viu? Quero agradecer a cada um de vocês que estão entrando nessa live de hoje. Muito obrigado a vocês pela presença, tá certo? Quem estiver conhecendo o podcast nordestino hoje, se inscreve no canal, tá bom? Compartilha esse link, pessoal. Compartilha esse link, que esse papo aqui já tá prometendo, entregando muito, e vai com certeza vai ser histórico, né? Como todos os outros que a gente tem tido aqui ao longo do podcast nordestino, viu? Muito obrigado a cada um de vocês que estão entrando aí na live de hoje. Santana, o cantador. Sou eu. Rapaz, poeta, você já foi citado aqui ao menos umas 20 vezes já no podcast nordestino, já. Que bom. Com várias pessoas que eu já recebi aqui, né? Coisa boa. Eu digo direto, quando a gente fala de poesia aqui, né? Eu digo às pessoas, olha, eu conheci poesia mesmo. Meu primeiro contato com a poesia, com o verso declamado, foi através das músicas de Santana, né? Com os versos incidentais das músicas, né? Esse que a gente começou aqui de Zé Cardoso, né? Zé Cardoso. Mandar um abraço pro grande Zé Cardoso, que será nosso convidado também logo. Zé é bom demais. E aí, aquele da música Por Ti Querer também, né? Rapaz, que é que o eu... da meu batata. primo tá aqui, Jonas Sampaio, Jonas tá aqui. Sampaio, grande Jonas Sampaio. Você acabou de me revelar o autor, porque quando eu conversei com o Zé de Cazuza, o Zé disse que era de domínio público. Aí eu fui e coloquei domínio público, porque eu também não sabia de quem era. Vitor dos Santos, né, o nome do poeta, lá de Itapetim. Cara, aí, graças a Deus, a gente já sabe o nome dele. E as outras estrofes desse verso é impressionante. Quando a gente for cantar Por Ti Querer, aí você recita o verso. Pronto. Tá bom? Oxe, Pode ser? Vai ser uma honra. O verso de Vitor dos Santos. Exatamente. E aí, poeta, como às vezes as pessoas, né, quando a gente marca, né, vamos fazer um podcast, tal, o pessoal pergunta como é o roteiro e tal. Tem script e roteiro? Eu disse, rapaz, não tem. Eu sou um cabo curioso e tudo que eu lhe perguntar é sobre a sua vida, sobre a sua história de trabalho, e você é especialista no que eu vou lhe perguntar, né? E com certeza muitas curiosidades. Tu sabe que a vida não tem ensaio, né? Pois é. A vida não tem ensaio, não. Aí fala em ensaio, eu me lembrei de Azulão. Azulão é um cantador lá de Caruaru, um grande Azulão. O filho mestre dele Azulão. será nosso convidado também. Se Deus quiser. Azulinho, né? Azulinho. Aí Azulão, eu cheguei na feira de música lá em Recife, os artistas que iam se apresentar, Xangai, que para mim é o maior cantador do Brasil, Maciel Melo, poetaço, Bilil de Campina, que é aquela divisão perfeita, e quem? Azulão. Aí quando eu fui para os bastidores falar com ele, antes dele se apresentar, aí eu cheguei e dei um abraço. Disse, aí Azulão, preparado pro show? Estou preparado, tenho certeza que vai ser um sucesso, e que meus colegas que vão se apresentar também brilhem, tanto quanto eu. Aí olhou para mim e disse, gostasse da humildade. Humildade ensaiada é para se lascar, né? Muito bom. Santana, rapaz, você é um patrimônio do nosso Nordeste, viu? Você é um patrimônio do nosso Nordeste. Quando a gente se fala de música nordestina, né, do nosso forró, você está entre as pessoas que é referência e que, e que atinge todas as idades, viu? Pode ter certeza que tem gente aí que já nasceu, né, nos anos 2000 aí. Tem muita criança consumindo. E que gosta das músicas, entendeu? Eu acho que é assim, porque como a gente é de verdade. Quando você é de verdade, o povo sabe. A criança sabe. A criança, ela não faz política para ninguém. Se ela gostar, gosta. Se não gostar, não gosta. Não é? O público mais fiel que existe, é o da criança. Eu tenho até uma história engraçada sobre isso, né? Um menino me encontrou na igreja e disse, ei, meu pai só vive ouvindo o teu podcast.
Ele fica lavando a louça lá e fica assistindo, ouvindo lá. Aí eu disse, e tu também assiste? Ele disse, eu não gosto não, ele disse. Aí ele disse na lata, Criança assim, é- a mim, né? criança Aí é a gente assim. se acabou de rir, viu, mulher? Tá vendo aí, ó? Criança é sincera mesmo, diz mesmo. Ela não Interessante demais, né? faz política, não. Santana, como eu começo aqui com todos os convidados, né? E curiosidades, e eu acredito que muita gente já sabe, com certeza, mas para lhe perguntar das suas origens, né? De família, Sim. das suas origens, onde começa tudo na sua vida, né? Qual cidade que você nasceu, cresceu, Sim. e em que momento a arte surge na sua vida. Eu não gosto de dizer de onde eu sou, não, porque humilha as pessoas, sabe? Para não humilhar as pessoas, eu não gosto de dizer de onde... Não, eu sou de Juazeiro do Padre Cícero, minha terra maravilhosa. E a gente tem... Eu tenho, por parte da família da minha mãe, tem os Bento de Souza, lá do Piancó. Tem os Brito, do Crato. Os Pereira Brito. E da parte do meu pai, tem os Alencar, os Sampaio, Saraiva, Rodovalho e Feitosa. A gente tem esse lado aí. E papai nasceu no Exu, perto de Luiz Gonzaga. Ó, meu pai nasceu no Exu, meu avô. E assim, até Leonel, que nasceu em Portugal, que é o ancestral principal da gente, foi o primeiro Alencar que chegou no Brasil. De lá, todos eles nasceram. Dos meus ancestrais, todos eles nasceram no Exu. Eu fui que quebrei a corrente. Eu nasci no Juazeiro do Padre Cícero. Aí tem assim... A nossa família, principalmente a do meu pai, ela tem, em todos os segmentos, tem representante. Na política, no teatro, na literatura, na poesia. Patativa de Assaré é parente da gente, rapaz. Aí imagina. É brincadeira não, já a família é amostrada mesmo. Aí, no lado tecnológico, esse câmbio automático que você usa no seu carro, que vocês usam, quem inventou foi Zé Braz Alencar Araripe. Tio avô de Paulo Coelho, o escritor. Paulo Coelho é Alencar também. A mãe dele é Lígia Alencar Araripe, lá do Crato. O Crato, vocês sabem, é uma cidade de satélite de Juazeiro, né? Chico Bezerra veio dizendo isso, meu Deus, ele fica com raiva. A gente brinca muito. E assim eu tive o privilégio de nascer nesse meio familiar, tanto da parte da minha mãe como da parte do meu pai. E eu carrego comigo, eu acho, essa certeza do que eu sou. Porque quando você sabe de onde vem, fica mais fácil saber para onde vai, né? E eu tenho... Meus mestres me ensinaram, se eu já era nordestino, meus mestres me ensinaram a ser mais ainda. Zé Marcolino, Janduí Finizola, Luiz Gonzaga, que era meu amigo particular, é um paizão, assim, um pai musical. E eu tive essa coisa, esse privilégio de conviver com ele, conversar com ele. E uma vez ele me disse, a gente estava num hotel lá em Campina Grande. Ele disse, eu era executivo na época, era gerente de banco e tudo, não precisava da música para viver. Aí ele disse assim, eu queria fazer com você o que eu fiz com Gonzaguinha. Queria jogar você na música, mas seu emprego é muito bom. Você ganha bem. E a vida de artista é muito instável. Um dia a gente é mendigo, outro dia é rei. Não existe uma... E outra coisa, eu era farrista na época, farrava muito, boêmio, né? Aí disse, se você é boêmio, eu não dou se você entrar na música, eu não dou 2 anos, você se acaba. É tanto que quando eu resolvi ser artista, eu parei logo de beber. Rapaz. Foi, parei logo, seguindo o conselho dele. Aí, e Gonzaga era um gênio. Rapaz, é incrível, não adianta querer comparar ele com artista nenhum. Bicho, o cara era um gênio. Olha, aquela coisa dele chegar. Ele chegou num momento em que a música brasileira estava estagnada. Nos salões, nos teatros, nas festas, era só blues, jazz, valsa, foxtrot, fox. Tudo Não tinha música brasileira americano. nada. Saiu do catálogo. Saiu do catálogo. Ele chega no momento em que estava essa estagnação, ele chega com uma música genuinamente pura brasileira, nordestina, é quase um paradoxo isso, com sanfona, que não era muito aceita, né? É um instrumento rural,
E ele chega daquela maneira, com uma novidade, e arrebatou tudo, cara. Não é brincadeira, não. Aquela coisa dele colocar a sanfona no centro, o zabumba do lado direito do sanfoneiro e o triângulo do lado esquerdo. Repara só a ciência que tem aí. A sanfona, os teclados, o resiste é agudo e médio. E o zabumba é grave. Tá, os 3 resistem para o ouvido humano de um lado. Do outro lado, ele colocou... Tem o baixo, que já, por si só já diz, né? É grave. O gongue, que é médio. E o triângulo agudo. Os 3 resistem também para o ouvido humano. Ele criou uma técnica chamada jogo de fole, que a maioria dos sanfoneiros pode perguntar, ele aguenta 2 minutos. 2 minutos, 3 minutos no máximo. Quando ele fazia o jogo de fole quando estava cansado. Passava meia hora fazendo jogo de fole. Ele criou uma técnica, que ele desenvolveu essa técnica, e pronto. Aí teve um cara, um apresentador de sobrenome Lerner, lá de, acho que era do Paraná, perguntou, Gonzaga, por que você toca com a sanfona fechada? Ele disse, porque eu não tenho substância, não tenho resistência para ficar abrindo e fechando, não. É mais difícil, bicho. É mais difícil tocar com ela fechada. Pergunta a Flávio José, pergunta a qualquer sanfoneiro. O jogo de fole é complicado. E ele criou isso também. O trio nordestino, né, que é o equilíbrio pro ouvido humano. O jogo de fole. Colocou o acorde invertido no forró que não tinha. Foi ele que colocou o acorde invertido. E tem umas coisas assim do lado do lado de escrever, que ele escrevia pouco. Ele escrevia pouco. A letrinha dele era pouca, mas ele era mais musical. Musicista de primeira. Agora, tem uma passagem dele, bicho, que eu não posso deixar de contar, principalmente que eu tô aqui em Monteiro, a terra da poesia. Ele foi convidado, isso ele conversou comigo, a gente sentado lá no apartamento que ele morava lá em Recife, no edifício Cerejeira. Não era nem dele, era de Edel Zuíta, a segunda esposa dele. Aí ele disse assim, conversamos sobre poesia, porque eu sempre gostei de poesia. Ele disse, rapaz, você não sabe o que eu fiz. Eu disse, como assim, seu Luiz? Ele disse, nessa questão de poesia, um cantador me disse que a palavra lâmpada não tem rima. E realmente não tem rima. Aí ele disse, pois foi, rapaz. Aí eu fui convidado pela Evered, Pilha Evered, pode falar o nome, né? Pode. Pilha Evered, já tinha falado mesmo. Pilha Evered é a pilha do gato. Aí foi que eu fiz. Isso ele já estava bem doentinho mesmo, sabe? Aí ele disse, foi o que eu fiz. Eu peguei o papel, aí botei Pilha Evered, a pilha do gato, era o tema. Aí o que tinha a ver com esse tema, eu fui anotando. Botei brinquedo, botei rádio, botei lanterna, botei televisão, aí botei lâmpada e me lembrei que um cantador disse a mim, um cantador de viola disse que a palavra lâmpada não tem rima na língua portuguesa. Não tem. Eu digo, realmente não tem. Ele disse, mas eu botei. Aí o senhor botou, ele disse, botei. Você não ouviu a propaganda? Não, eu ouvi, mas não prestei atenção, seu Luiz. Sim. Ele pegou uma música dele, chamada Vida de Vaqueiro. Eu qualquer dia vou-me embora pro sertão, pois a saudade não me deixa sossegar. Chegando lá, visto logo meu gibão, selo o cavalo e vou pro mato vaquejar. O bom vaqueiro traz sempre no ar foge farinha seca, rapadura, carne assada. E tem um fraco que é um vício que não foge, samba de fole com mulher desocupada. Ei, gado! Aí ele faz os aboios, né, tudinho? Vou pegar o cara preta, boto chuca e careta, depois conto como foi. Ele pegou essa melodia, aí botou a letra da propaganda, com uma rima em lâmpada. Ficou assim. Pilha Evered, oi, pilha Evered, pilha Evered, minha luz, minha alegria. Com minha lâmpada, eu vejo a estampa da estrela de Maria. Genial. Gênio, bicho. Ele era um gênio. Juntou duas palavras para fazer a rima com uma, né? Eu conversando com Belchior, aí Belchior, eu contei essa história a Belchior, porque na verdade eu conheci Belchior através de Luiz Gonzaga. Na hora que eu liguei pra casa de seu Luiz, Belchior tava lá. Aí a gente conversando, aí eu disse, ele pegou e disse, Belchior tá aqui.
Aí eu disse um negócio a Belchior, mandei ele dizer a Belchior um negócio sobre essa questão do jovem no rock. A pessoa é velho, é jovem pra morrer e velho pro rock. Porque o rock tem esse negócio, essa barreira, né? Só os Rolling Stones foi que quebraram esse paradigma. Mas aí ele disse, não, peraí, Belchior, vem cá. Fala aqui com esse menino meu. Aí entregou o telefone. Foi quase 40 minutos de conversa no telefone, eu e Belchior. Quando houve a gente se encontrou depois desse momento, seu Luiz já tinha morrido, aí a gente se encontrou em Recife, com Belchior. Eu e meu parceiro Luiz Alberto Machado, que era radialista também, a gente fez aquela... Nunca chore por mim, não chore não. Essa música é minha e dele. Aí Luiz Alberto pegou o gravador para entrevistar Belchior, aí a gente foi conversando, e Belchior já me conhecia, tinha me conhecido por telefone e estava conhecendo fisicamente. Aí eu contei essa história da lâmpada. Aí ele disse assim, rapaz, Gonzaga era realmente um gênio. Mas, olha, teve um poeta português, não sei se foi João de Deus, que fez esse engenho também de rimar com lâmpada. Eu digo, como foi? Ele disse, não, ele disse câmpada. Aí eu digo, tu acha que Luiz Gonzaga leu João de Deus? Ele disse, de jeito nenhum. Pois é, aí é aquela história. A gente fica vendo assim, Gonzaga ele tinha uma mediunidade extraordinária. Rapaz, ele olhar para Dominguinhos com 14 anos, esse cabo aqui é o meu sucessor. Ele já sabia, peraí, cara. E Santana, falando de Luiz Gonzaga, no que a gente fez, no podcast que a gente fez, né, ano passado, no Dia do Nacional do Forró, né, em homenagem a Luiz Gonzaga, a gente trouxe aqui Manuel Gomes e Reginaldo Silva, que viveu, né, os últimos anos de Luiz Gonzaga. Reginaldo sabe muito. Exato, Reginaldo trouxe muita coisa aqui e eu disse até a Reginaldo, eu disse, olha, para as pessoas mais leigas, a gente já nasce sabendo quem é Luiz Gonzaga. Na nossa infância a gente já vê muita coisa. Mas a maioria das pessoas, as pessoas mais leigas, ficam, observam só assim, não, foi um grande músico, foi um grande sanfoneiro do nosso Nordeste. Sim. É isso que o pessoal mais leigo acha. Mas aí eu já conheci essa importância porque eu busquei para pesquisar e tudo mais, mas Reginaldo Silva trouxe aqui muitos fatos, né, do Luiz Gonzaga, não só músico, mas humano, que isso. Eu disse, cara, esse cara, ele é impressionante, né? Inclusive, entrou para o livro dos heróis do Brasil. Sim. E mais que justo, né? Porque cada ato, né? Aquela história da sanfona, que roubaram a sanfona, ele encontrou a sanfona roubada. Ele conta a história em prosa, ele fez uma prosa, feito Carolina com K, feito a do Jumento e tal. Ele fez a prosa, mas ele não gravou. Ah, ele não gravou. Não gravou. Rapaz, olha que interessante. E Reginaldo Silva disse que ele encontrou o rapaz com a sanfona roubada. Aí disse assim, você arrumou essa sanfona aonde? Aí o rapaz disse, não, eu comprei, não sei aonde. Aí ele fez, cuide bem dessa sanfona, ele disse. Agora, na prosa, ele diz assim, você... Como foi que você conseguiu essa sanfona? Aí ele disse, eu troquei numa máquina de costura que a mãe me deu. Rapaz, é muito engraçado. Aí, e ele disse que no final... Ele sabe conta, a prosa inteira? A prosa, não lembro nada, eu lembro de trechos, porque ele mostrou uma vez a mim, rapaz, lá no alpendre da casa dele. Eu sei que no final, o povo chegou, aí quando reconheceram ele, tudo, disse, Gonzaga, se despede dela. E ele disse, não, pode ficar com ela, você é um trabalhador, tal. Aí, eu sei que não foi você que roubou, tal. Aí disse assim, o povo, vai Gonzaga, se despede dela. Eles, quando o povo pediu pra me despedir, eu botei ela no peito, aí comecei. Quem roubou minha sanfona foi Mané. Ele disse, não, Luiz, não canta essa não, meu nome é Mané. Coincidência. Rapaz, termina a prosa assim, bicho, todo mundo rindo. Né? Ele era um humorista grande demais. E só voltando um pouco, Santana, antes de você conhecer Luiz Gonzaga, pessoalmente, como conheceu, ter convivido, ele foi a grande referência para você iniciar na música de fato? Total. E dizer assim, não, agora eu vou pra música. Ele era tão completo. Você pode pegar a música popular brasileira hoje, quem é que não foi influenciado por ele? Entendeu? Então foi na fonte principal, né? Agora, teve uma vez que eu era gerente de banco. Aí eu, lá no Exu, a conta dele era número 1, a conta do Banco do Estado de Pernambuco. A conta era número 1. Luiz Gonzaga Nascimento e Helena Gonzaga. Aí
Teve uma vez que ele chegou... Eita, eu ia dizer um negócio... Peraí, foi no banco... Eu tô assim, rapaz, de vez em quando a memória... A conta dele sim, é número me 1. lembrei. A conta dele é número 1. E toda vez que ele chegava de viagem, com um matulão cheio de dinheiro, eu separava um caixa, entregava o dinheiro ao caixa, o caixa ficava contando o dinheiro dele e eu conversando com ele. Quem cuidava da conta dele era eu. Aí eu disse assim, seu Luiz, engraçado, o senhor é muito original. Porque, olha, eu procurei assim, uma pessoa que tivesse lhe influenciado e não achei ninguém. Aí ele deu uma gargalhada. Me explique. Aí eu disse, olha, Roberto Carlos foi influenciado por João Gilberto e Elvis Presley. Você pega busca de João e Maria, Roberto Carlos imitando João Gilberto. Aí, Orlando Silva foi influenciado por Chico Alves. Nelson Gonçalves foi influenciado por Orlando Silva. Calbi Peixoto por Orlando Silva. Roberto Silva, Anísio Silva, esse pessoal todo influenciado por Orlando. E ele ouvindo, diga mais. Aí eu disse, John Lennon influenciado por Chuck Berry. Aí ele disse, é porque você não procurou direito. Aí eu disse, não, eu procurei. Olha aí, o primeiro artista nordestino a brilhar nacionalmente foi Manezinho Araújo, que é lá do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. E Manezinho o estilo dele, ele é o pai musical de Jacques do Pandeiro. É aquela de fazer a voz, o instrumento de percussão, né? A embolada, cantar embolada, coco. Ele disse, não, realmente Manezinho não tem nada a ver comigo mesmo, não. Tem a ver com Jacques. Aí ele disse, mas você não procurou direito, não. Eu digo, quê? Então me diga quem é. Aí ele disse, olha, você já ouviu falar num gaúcho chamado Pedro Raimundo? Eu digo, já. Aí até cantei, né? Nasci lá na cidade, me casei na serra com a minha Mariana, moça lá de fora. Um dia eu me cansei dos carinhos dela e disse adeus, Mariana, que eu já vou me embora. Ele disse, pronto, esse cabo aí foi que me influenciou. Eu digo, como é, pai? Isso foi esse cabo aí. Na verdade, ele não era gaúcho, ele era catarinense, né? Mas se vestia como vaqueiro dos Pampas. Ele disse, como é que ele se veste? Eu digo, vaqueiro dos Pampas. Ele disse, eu de vaqueiro nordestino. O que é que ele faz com a sanfona no peito? Eu digo, faz verso de improviso. Ele disse, eu faço prosa. Se você procurar no meu trabalho, ele disse a mim, se você procurar no meu trabalho mais antigo, você vai encontrar músicas eu cantando, imitando a voz dele e tocando, imitando ele, a sanfona dele. E eu encontrei mesmo. É incrível, rapaz. Então a gente tem as duas nações brasileiras, que é a nação gaúcha e a nação nordestina, né? O restante é povo. Aí você vê, as duas têm essa intersecção, né? Essa simbiose. Um gaúcho influenciou o nosso maior artista. Exatamente. Aí E ele também é um dos poucos artistas, né, Luiz Gonzaga, que transitou por todo o canto, né? Ele cantava tudo, né? Tem maracatu, tem samba, tem um bocado de valsa. Amor da minha vida, tão longe estás de mim. Ele cantava valsa, cada valsa bonita, danada. E o samba. Barracão é seu, vou desocupar. O meu coração, vou desabafar. Me dá meu violão que eu vou embora. Quero mostrar à senhora que eu tenho onde morar. É um samba. Ele tem vários sambas que ele fez. E agora, a criatividade dele musical era um negócio sério, bicho. Cada melodia bonita. E ele fazia o simples. O simples é o mais complicado, né? Leonardo da Vinci, parece, dizia que o alto grau da sofisticação é a simplicidade, que é o mais difícil. Você vê, não encontra outra asa branca, você não encontra um parabéns pra você. É muito difícil. É o simples, bicho, que é complicado. E seguindo essa cronologia, Santana, você também, né, já né, vi, né, a maior influência de todas, né, para o início da sua carreira, Luiz Gonzaga, né, e você teve uma oportunidade de poucos, né, de conviver Inclusive, com ele. abria show para ele, né? Eu ainda como gerente de banco abria show para ele e fazia vocal. Ele me chamava para cantar com ele no show, cantava 4, 5 músicas com ele. Rapaz, e outra coisa também que é admirável nele é essa questão também dele ter
Ele fez muito pelo Nordeste, pelo segmento também, Tu é doido. de projetar nomes, né? É. De sempre estar enaltecendo quem tá começando. Eu conversando com o Daniel, neto dele, Daniel Gonzaga, aí Daniel disse, mas rapaz, teu avô era diferente, porque olha, quando não se falava em inclusão social, ele fez sem a ajuda do poder público. Ele deu mais de 200 sanfonas. Aí Daniel disse, a conversa é outra. Eu disse, como? A história é que ele deu 1000 sanfonas. No tempo que ninguém falava em inclusão social. Né? E o que ele fez pela segurança pública? Que ele acabou a guerra lá no Exu, foi a guerra lá das famílias lá. Foi. Eu É como assisti disse aquela Bibi. entrevista todinha dele. Pois é, dizendo. meu primo meu de Jonas, Bibi, Bibi disse a mim, disse, rapaz, se ele não tivesse entrado, não tivesse a intervenção dele ali, tinha se acabado tudo. Morreram 50 pessoas, bicho. Tudo primo, cara. Não é brincadeira, não. Aí Reginaldo é uma enciclopédia. Uma voz forte, bonita. Foi muito Aquela bom voz de aquilo. locução dele. E Reginaldo disse uma coisa que eu intuitivamente já sabia. Que Gonzaguinha realmente é filho de seu Luiz. É filho de seu Luiz. Se você pegar... Não, mas ele não parece não. Pegue a foto de Januário e bote junto de Gonzaguinha pra você ver. A semelhança é incrível. Pois é. Ele foi até engraçado também, né? Que ele disse, né? Existem muitas fake news sobre Luiz Gonzaga. Aí foi quebrando, né? Cada assunto foi entrando aqui. Exatamente. Ele disse que ele não era inimigo de Roberto Carlos. Não. Inclusive, ele fez homenagem e tal. Tudo isso, né? Ele entrou, né? Interessante demais. E que bom, Santana, saber disso, dessa influência, né? E outra muito coisa, obrigado Jacques do Pandeiro, eles fizeram as pazes porque houve o estremecimento, eu acho que mais por parte de Jackson, porque tem pessoas que fazem fofoca. Aí, quando Gonzaga viu o Jackson se apresentando, e Jackson fazia aquela coisa meio de palhaço, aquela coisa meio... Aí o seu Luiz olhou e disse, mas rapaz, ele é muito bom, ele não precisa fazer essa munganga, não. Ele é muito bom. O cara foi dizer a Jackson que Gonzaga tinha dito que ele estava fazendo macaquice. Nada disso. Era o tamanho de Jackson. Outra coisa, Gonzaga ficou triste com ele pelo seguinte fato. Chamou ele para ir para o Rio. Vamos comigo. E Jackson se negou, não foi. Aí Gonzaga ficou triste, porque Gonzaga sabia que aquele cara... Aí disse, você não fala muito em Jackson por quê? Ele disse, eu vou falar o quê? O cara tem a divisão perfeita e a sanfona na boca, eu tenho que ficar calado mesmo. Muito bom. Era demais. E aí, Santana, continuando, seu primeiro trabalho já, né, artisticamente, já para começar caminhando, fazendo shows, foi há quanto tempo? Produção de João Silva, que era o produtor de seu Luiz, foi em 92, o primeiro LP, né? As músicas praticamente todas de João Silva, uma minha e outra de meu querido Zé Ripe, que é um poeta lá de Palmares. Aí a gente gravou o primeiro LP. Aí eu peguei fiz minha frase de Eliezer Seton, que é autor de Por Te Querer. Sim. Precisa vir aqui também, né? Cara, Ele tem muito o que dizer. Seton é bom demais. Aí Seton, perguntaram a ele, qual o seu melhor disco? Ele disse, meu primeiro disco é o meu primeiro melhor disco. Meu segundo disco é o meu segundo melhor disco. Meu terceiro disco é o meu terceiro melhor disco. Porque tá ali. Não, esse disco aqui é melhor do que eu. Não, rapaz, o que você depositou de energia, de emoção naquele trabalho ali, naquele primeiro, ele é o melhor. É o melhor primeiro. Exatamente. Né? Não dá pra você não tem que elencar comparar, quem não. Não tem que comparar, não. E nesse primeiro trabalho, teve já uma música que rodou mais, ou várias músicas que rodou bastante, que rodou bem? Porque o João Silva era um chamariz para fazer sucesso, né? Mas só que como eu era gerente de banco, eu não tinha como divulgar. Mas tem uma música... Eita, faz tanto tempo. O Samba de Latada, tão propalado. Na época dessa cena de hoje, quem primeiro gravou Samba de Latada fui eu, por causa de João Silva. João Silva disse, eu quero um sambinha de latada aqui, um sambinha matuto, vou botar. Eu acho que eu gravei 2 samba matuto. Deixa eu ver se eu me lembro, porque faz tempo.
Se é no terreiro que o pinto pelado pia, se é no chiqueiro que o porco melado chia, se é no telhado que mia o gato safado, sanfoneiro então bebado no forró não tem valia. Compadre, a minha é pura, compadre, deixa a minha, capricha só na tua e corre pra cozinha. Fala pra sardininha, se quiser bom cheio, não dê bebida ao sanfoneiro, que senão forró não tem. Era por aí, sabe, um samba de latada. Aí eu gravei essa, gravei... Eita, rapaz. Coração namorador, me mate de uma vez, mas não maltrate. Felicidade pra mim não dá nem pra meia hora. Quem eu gosto me desgosta, trouxe o rosto e vai embora. Se vai, nunca diz quando vem. Se vem, não me dá um olhar. Me leva a paixão, ajuda eu, tem pena deu. Era por aí. Aí tem um bocado de música dele. E tem um, rapaz, que eu tô tentando lembrar, que foi que puxou o disco. Tem. Eita, rapaz. Deixa eu ver se eu me lembro. Tu gostou do sanfoneiro? Gostei, sim, senhor. Gostasse das forrozeiras? Gostei, sim, senhor. Então atole o pé, aproveite o remeleixo. Se tu não quiser mexer, compadre, deixa que eu mexo. Agora, eu ia me esquecendo. A música que levou o disco, embora a música do trabalho fosse essa, foi uma de Maciel Melo e Vigílio Siqueira. Era o caminho... Eu vou pegar aqui. Era o caminho da roça, pureza de Maria, a folha verde no mato, a chuva quando caía, passarinho, rio e regate, a natureza sorria. Pronto, Tempos de Menino. Quem ganhou primeiro fui eu. Rapaz, e aí, eu vejo que você é um grande fã também de cantoria de viola, né? Do repentista, sabe muitas histórias, sabe? Puxei a pai. Sabe muitos versos. Já nesse início de carreira musical, já tinha essa paixão ou descobriu depois e também começou a mesclar com o forró? Eu já tinha essa coisa pela poesia, esse desejo ávido pela poesia, mas eu não sabia como botar na música, entendeu? Eu não sabia como botar. Aí foi depois, fui burilando, procurando direitinho. Ouvia Maria Bethânia, restando Fernando Pessoa, Manuel Bandeira. Eu digo, rapaz, eu quero fazer isso. E tinha um cara, tem um caboclinho que eu sou fã dele, que me ajudou muito nessa questão do restal. Lirinha. Olha, foi assim. Tinha Seu Eloia, que era lá do Crato, que eu acordava 4 horas da manhã para escutar Coisas do Meu Sertão. Que ele recitava Zé Praxedes. Doutor, em teu dia, basta mercê-se a lembrar. Um criado às suas ordens na Serra do Jatobá, tem galinha pro almoço, tem coalhada pro jantar e água cheirosa na fonte para vó MC se banhar. Pra vó MC merendar, mel de abelha com farinha, cai da fonte milagrosa, água fria na quartinha, pra vó MC se deitar uma rede bem limpinha. Leve também sua mulher, porque lá só tem a minha. Então, eu acordava pra ouvir Seu Eloy Teles de Moraes. Não sei se era Rádio Educador ou era Rádio Araripe, lá do Crato. Aí isso já, sabe, era uma loucura. E eu queria aprender a recitar daquele jeito que o Seu Eloy fazia. Quando eu chego no Recife, tinha um cidadão chamado Eurípedes, que era do Porto do Recife, da Portobras. E como eu trabalhava em banco, eu trabalhava nesse posto de serviço, como escriturário, nesse posto de serviço lá no Recife. E quando esse cara chegava, esse senhor, Eurípedes, rapaz, o cara recitava Zé da Luz como ninguém. Sabe, ele altão, aí, a voz poderosa. Quando ele começava a recitar, eu ficava assim, ó, hipnotizado. Aí eu digo, eu quero aprender a fazer isso. Foi se passando, aí me deram um disco, sabe de quem? De Ascenso Ferreira, lá em Palmares, que é a terra da minha mulher, Dona Laelma. Aí eu não sei como esse disco chegou na minha mão. Eu fui ouvir Ascenso recitando. Bicho, é coisa pra cinema. Adeus, moreno do cabelo cacheado. Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, com vontade de chegar.
Ali é a casa das caiporas, ali mora o pai da mata. Vou danado pra Catendo, vou danado pra Catendo, vou danado pra Catendo, com vontade de chegar. Aí eu comecei a ouvir ele restando. Eu digo, rapaz, esse cara é bom demais. Aí encontrei com Abdias Campos e encontrei... Sim, teve Zeto também. Zeto, pai de Antônio Marinho. Eu vi uns registros de vocês também. Pois é, Zeto Programas, e Maria restando era um negócio sério, eu ficava bestalhado. Aí veio Abdias Campos e Lirinha, rapaz. Eu vi Lirinha restando em cima de uma cadeira assim. Eu digo, mas rapaz, que menino bom. Aí pronto, aí fui criando. Aí a gota d'água, assim, como diz, a tampa, o carimbo, meu querido Jessier Quirino. Eita, rapaz, quando eu vi Jessier restando, pronto. Eu achei o meu caminho. Acho que achei. Se eu lhe agradei é porque eu achei. Com certeza. E foi o primeiro CD que trouxe os versos incidentais, foi esse ou teve outros trabalhos antes dele? Rapaz, o primeiro que teve versos incidentais foi... E esse que eu me refiro é Foi. o que teve Shot Universitário, Por Te Pois Querer. é. O que tem Ana Maria já Ana tem Maria. um verso. Já tem verso. Uhum. Tem um verso meu que eu digo... É na música de Nanado. Leva no bico uma canção que tem a mesma cor e cheiro dela. Aproveitando, perguntar pra ela, meu Deus, como é que fica o nosso amor? Foi nessa música, eu já tinha esse verso feito, fazia tempo, e quando eu gravei a música, eu botei ele, incidentalmente. Ganhei uma canção branca como O Coração Teu, mas só que não sei cantar, nem a ti posso chegar agora já nesse instante. Eu pedi ao passarinho, que sabe cantar bastante, para que leve a cantiga em forma de um presente. E sutilmente lhe diga, traduza a minha intenção, fazendo assim a canção penetrar no teu ouvido e tocar na tua mente, contagiando a tua alma, e tu com serena calma receba o recado meu. Aí eu fui e coloquei incidentalmente nesse disco de Ana Maria. Eu acho que é a única música que tem um verso incidental nesse disco, que foi o que... Esse disco abriu porta, janela, tudo. É o divisor das águas. Quando eu fiz o de 2000, a seleção, o compêndio do que eu tinha feito antes de Ana Maria estourar, antes de gravar Ana Maria, aí eu digo, não, vou recuperar aquelas músicas que eu acredito, que eu gravei, eu acredito. Peguei as que mais foram notadas e coloquei um disco chamado Forró Pé de Serra 10 anos de carreira, que tem 18 músicas. Aí eu peguei aquelas que mais se destacaram, peguei Meu Cenário, peguei Destar, peguei... É porque minha memória não tá legal. Mas tudo bem. Aí nesse disco de 2002, que eu deixei já para não perder, para ficar registrado, aí eu coloquei já alguns versos incidentais. Inclusive tem uma... Peraí. Eita, mas tá longe, viu? Coloquei na música de Acioli. Quando lembro de você, sinto uma coisa que remexe lá por dentro, como se fosse reviver cada momento das alegrias que marcaram nosso amor. Quando lembro de você, dá uma vontade de chorar que eu não seguro. Sinceramente, meu amor é muito duro. Foi tão gostoso que é difícil de esquecer. Ai, quando lembro de você, o peito aperta, a boca seca, o olho chora. Daria tudo pra lhe ver de novo agora. Pedir perdão e nunca mais largar você. Pra que serve o espinho sem a flor? O que vale a vida sem amor? Que adianta eu sem ter você? Amor, deixa disso e vem me ver. Como sândalo humilde que perfuma o ferro do machado que lhe corta. Hei de ter a minha alma sempre morta, mas não me vingarei de coisa alguma. Se algum dia, perdida pela bruma, resolveres bater a minha porta, ao invés da humilhação que desconforta, terás um leito sobre um chão de pluma. Em troca dos desgostos que me deste, mais carinho terás do que tiveste. Meus beijos serão multiplicados. Para os que voltam pelo amor vencidos, a vingança maior dos ofendidos é saber abraçar os humilhados. Rogaciano Leite. Grande, né, rapaz? Rapaz, muito bom, viu, Santana? Rogaciano. Eu já comecei aí nesse disco, aí já fui pegando aquele estilo de recitar.
jogando nas músicas, que tinha a ver com o assunto, sabe? Citações também. Por exemplo, tem uma... Eu tava até ouvindo... Se a Felícia mesmo tem uma... Só a Felícia tem o verso de Maurício Menezes. Acho que é assim a Felícia que conta a história um pouco, né? Antes de começar a música. É, que eu né? Quando eu ouvi Fala a Felícia... Isso, exatamente. Exatamente, é. Aí, eu me vi lá no Araripe, de calça curta e suspensório, cantando forró, na noite de São João. Eu me vi, quando eu vi a Felícia... E engraçado, essa Felícia, ela existiu aqui na Prata. Era parente de Zé Marculino. Não sei se pelo lado de Dona Lourdes. Porque Zé Marculino, o lado do pai dele é Feitosa, né? Mesmo da família do papai. A gente se considera primo. E o lado de Dona Lourdes, Dona Chiquinha. Dona Chiquinha parece que era era prima da mãe de Marcel Melo, Dona Lourdes. É dos Melo. Eu acho que se a Felícia era parente deles pelos Melo. Era um pouquinho desajustado o juízo, né? Andava com feixe de lenha debaixo do braço. Aí, Bira e Fatinha fizeram essa música na cozinha da casa de Fatinha. Eu acho que não foi meia hora. Eles fizeram a música, rapaz. E a música me escolheu como intérprete. Tu acredita? E aí, eu já lembrei de outro assunto aqui, que a gente já até conversou aqui nesse podcast também. E o verso de Maurício? Será que é bonito? Procurei encontrar inspiração no recanto de terra pequenina para fazer um poema em descrição das histórias da vida nordestina. Mas olhando para a força dessa gente, vi que um verso não é suficiente para mostrar a beleza do que vejo. Um poema seria um disparate. Não há verso no mundo que retrate a grandeza do povo sertanejo. Cadê a lenha da fogueira, se a Felícia? Cadê o milho pra assar? Ah, rapaz, é bonito demais, velho. Eu lembrei aqui quando você falou essa questão que a música ele escolheu, que Flávio, mandar até um abraço grande, Flávio José, que foi nosso convidado aqui também. Flávio é meu irmão. Ele meu falou amigo. que teve... ele contou sobre isso, né? Que tem músicas que não adianta. Ela foi feita pra você. E uma das músicas, eu acho que foi Ana Maria. Foi. Ana Maria, ele disse que chegou a ver Ana Maria Foi e tudo na casa mais, de Jandu e Finizola. e não gravou Ana Maria. Foi. E ele disse, depois eu vi que ela Era foi pra feita mim. pra Santana. Né? Ele disse como teve músicas também que foram feitas pra mim, né? Interessante isso. né? Eu encontrei com o Flávio, ele me contou essa história. Eu encontrei com o Flávio, a gente ia fazer o NETV lá no Recife. Aí quando eu cheguei, eu sempre tive um carinho muito grande por ele, sabe? Aquela coisa assim de você... Aquele irmãozão que você tem que torcer por ele, pra ele dar certo. Porque ele dando certo, ele vai... Sabe como é? Ele abraça todo mundo. Ele é assim. É um coração maior do que ele. Aí quando eu encontrei com ele, eu disse, rapaz, tem uma música que eu vejo tu cantando. Aí ele disse, como é? Eu digo, tem uma música que eu vejo tu cantando essa música. Eu acho que vai dar certo. Eu disse, como é a música? Na minha casa tá sobrando espaço, guardei de mim um pedaço, reservei só pra você. Na minha casa tá sobrando rede, sobra torno na parede, amor para dar e vender. Aí cantei um pedacinho dela, a capela, né? Aí ele disse, porra, que música boa, bicho. De quem é? Eu disse, Flávio Leandro. Quem gravou? Eu digo, Joquinha Gonzaga gravou. Ele disse, como é o nome da música? De Malicuia. Ele disse, já gostei do nome. Você tem o contato de Flávio Leandro? Eu digo, tenho. Aí passei pra ele. Oxi, fui correr pro abraço. E aí, Porque a marca dele, bicho. Quando ele canta... Porque eu digo assim, muita gente diz, não, voz de ouro. A voz dele é de pérola. Exato. A voz de menino. A voz dele não envelhece, cara. É verdade. E uma lágrima na voz. Pelo amor de Deus, cara. Por exemplo, Malicuia mesmo, Flávio Leandro falou aqui que foi a música que foi a chave, assim, a virada de chave. Tu sabia que dessa cena de hoje, quem primeiro gravou Flávio Leandro foi eu? Foi. Viu, Jonas? Quem primeiro gravou Flávio Leandro foi eu. Foi. Dessa cena de hoje. A música. Vim pra São Paulo pra buscar meio de vida, minha flor de margarida deixei pro lado de lá. Peguei a estrada, vim pra terra da garoa, tô sozinho, tô à toa nesse grande caminhar. Eita, formigueiro grande, eita, tem formiga pra danar.
A diferença é que elas não carregam folha, também vivem sem escolha no seu próprio habitat. E tem um teco de sapato bem diferente do mato onde eu antes caminhava. Dia pra gata presa pela rabichola, de companheira sacola e um cipó de cana brava. E tem uns prédios de 100 metros de altura que chegada na tontura se me atrevo a olhar pro alto. Já caiu na tontura, lembrando a formosura da Baraúna lá do pé do alto. Eu vou dar baixa na carteira de trabalho, vou seguir meu itinerário, vou voltar pro meu torrão. Vou pro Nordeste reviver meu aconchego e com seguro-desemprego vou comprar um violão. Ai, ai, ai. Lá no meu canto é que eu me sinto bem feliz. Saco o dinheiro do PIS e compro um par de aliança. E bem juntinho com minha flor de margarida recomeço a nova vida nesse mundo de andança. Se o dinheiro acabar vou ficar na mão, vender meu violão, meu toca-fita novo, dizer adeus ao povo desse meu torrão, pegar um caminhão e sampa de novo. Rapaz. Alguma coisa acontece. Em que ano foi essa? Foi 97. 97. Exatamente, Essa ele música é falou. de Flávio Leandro e Edmilson Nascimento, sabe? Rapaz, interessante demais. E ele falou justamente isso mesmo, que foi em 97. quem batizou essa que ele música fui começou eu. Com os trabalhos, de expor mesmo os trabalhos Foi. dele. Quem batizou fui eu, porque ela tava sem título. Rapaz, Aí eu, seguro-desemprego o nome dela. muito bom, Santana. Santana, eu queria falar de outro assunto aqui, só fugir um pouquinho de nada da música, mas pra gente voltar já pra música de novo. Fica à vontade. Mas que também eu sei que é do seu conhecimento e que é muito interessante, sabe, o assunto, que é a questão da cultura judaica no Nordeste, né? Sertão, principalmente. E até outra coisa que eu até vou lhe confidencializar aqui, né? Eu tinha seu número, que uma vez eu consegui, logo no começo do podcast, que você ia tocar em Sumé nessa época. E aí eu entrei em contato, né? Até nesse dia foi uma emoção maior do mundo, porque eu achei, não, deve ser algum nome de assessoria, né? Número de assessoria e tal. Aí mandei, quando quem me respondeu foi ele mesmo, que me respondeu a mensagem, né? Mandou um áudio, eu disse, eita, rapaz, ele mesmo, né? Aí nesse dia tava muito corrido, né? Não deu, mas até se dispôs, foi muito atencioso, né? Aí eu disse, rapaz, mas vai dar certo, se Deus quiser, eu já tive um contato e tal. Aí muito tempo, tava lá guardado, né? Porque eu não gosto de abusar ninguém, eu disse, não, eu não vou ficar, né, abusando nem nada. Quando foi, eu assisti, né, uma palestra que você deu sobre a questão da cultura judaica e tal, e foi justamente mostrando o chapéu, né, que eu achei muito interessante. Pra mim, a maior herança hebraica que nós temos. Aí eu, naturalmente, eu digo, cara, eu vou elogiar, porque eu achei muito massa esse papo aqui, né, eu vou elogiar que eu achei muito interessante o assunto. Aí eu mandei elogiando o assunto e tal, aí eu falei que era do podcast nordestino, aí ele mandou um áudio, né, dizendo que já tinha visto o podcast e tal, rapaz. Meu choro que é meio embreagem aquele dia ali, doido. Eu mostrei pra família, eu fui mostrar logo a mulher, eu disse, olha, não, eu disse assim, ó, vê se tu conhece essa voz. Aí eu só botei o áudio, só. Aí, eu disse, eu não acredito, não. Deixa eu ver se é mesmo. Rapaz. Aí eu achei, Santana, rapaz, mandou um áudio, aí eu disse, caramba, que felicidade, né, e aí tá hoje aqui, né? Por isso que eu me emocionei aqui no começo, né? E aí eu vi aquela palestra lá sua que impressionante, sabe? E que você mostra, você sabe muita coisa, né, da cultura judaica, e tem muita coisa interessante na cultura judaica e na influência que tem pra gente, que muitos dos nordestinos têm hábitos, fazem coisas no seu dia a dia, no seu habitual, que foi a cultura judaica que implantou na gente, né? Exatamente. E aí, eu sei que é um assunto extenso demais, longo demais. Muito. Inclusive, Janduí, falei com ele por telefone esses dias, entendeu? Ele tá pra vir aqui. Janduí Medeiros. Exatamente. Manuel Lomes, mais uma vez, obrigado, meu irmão. Fez a ponte do contato. Fez a ponte do contato e conversei com ele e vamos marcar um dia pra ele vir no podcast pra contar, pra gente falar bastante disso, né? Mas eu vi que você fala muito sobre o assunto, sabe muito do assunto e que sabe também o que está ligado à cultura, à arte, né? Eu, para falar sobre esse assunto, eu tive que ir na fonte, né? Quem me ajudou muito nessa descoberta do criptojudaísmo praticado no Nordeste brasileiro foi Tânia Kaufmann. Ela é uma judia que era responsável pela sinagoga. Muito bom. Eu fui para casa dela, a gente almoçou junto. Ela me mostrou o kamish, que é o bolo em espiral, que é
deu origem ao bolo de rolo. De rolo. Entendeu? Conversamos muito. Aí quando eu falei do chapéu de couro, porque essa coisa do chapéu de couro, porque é o seguinte, não existe nada que não tenha uma causa, né? De onde saiu isso? Por que só tem no Nordeste? Exato. Aí eu comecei a conversar com ela, eu disse assim, Tânia, eu tenho uma desconfiança que o chapéu de couro nosso é o solidel. Aí ela riu, encheu os olhos de lágrima, a lágrima desceu. Ela disse assim, disfarçado. Nossa. Eu digo, como é? Ela disse, é o solidel disfarçado. Porque o cristão novo não podia usar a quippá. Eu Tá até vendo? queria lhe pedir que mostrasse, né? Que eu Com achei muito certeza. interessante essa questão das franjas do lado, né? Isso, Porque tá faltando a estrela de 6. esse daí foi feito personalizado do podcast. Aí não, Sim. ele não foi colocado a estrela. Então aqui, ó, essas correias laterais, elas, dá pra ver, né? Legal? Aqui. Tá com o seu aí, Lombos? O Pronto. Lombos trouxe um branco também, não sei se nele tem. É o branco, é porque esse aqui tá no escuro. branco. Deixa eu ver, Alice. Pronto. Obrigado. Tá faltando a estrela de 6 pontos, mas tudo bem. Ele tem os... Pronto. Esse aqui, Vamos ó. começar por aqui. Ó, a estrela, essa aqui é de 8, que também tem a ver com o judaísmo. Mas vamos lá. O meu tem aqui, ó. Estrela, Sim. a estrela de 6 pontos, que é da bandeira de Israel, certo? Se você tirar tudo dele, ele vira só o solidel. Sefaradita. Você tira, deixa só a copa. Então o que é que acontece? Essas correias laterais, dá pra ver aqui, o judeu, ele usa nas têmporas uns cachinhos. Ele usa o solidel e nas têmporas ele usa o cachinho. Que ele coloca os pergaminhos dentro, aquela coisa toda. Esses cachinhos chamam-se peiotes, em hebraico, peiotes. Isso aqui simboliza os peiotes, que é aquele cachinho lateral. Essa parte aqui, desse enfeite, o barbicacho, isso aqui simboliza o talite, que é aquela túnica, não, é uma espécie de colete que eles usam no... E... Esse tem a estrela embaixo. A estrela. Ah, tá aqui a estrela de 6. Desculpa. Ó, aqui a estrela de 6 pontas no talite aqui, ó. Então, eu ficava aquela coisa de... Eu sempre quero saber o porquê das coisas. Aí foi o que aconteceu. Tânia Kaufman me ajudou a descobrir essas coisas. Quando eu comecei a contar a ela os costumes na casa... Por exemplo, na casa do meu avô, do pai da minha mãe, ele é brito. Ele é brito. Os britos do Crato são descendentes de Ana Brites, que era uma judia do Recife. Aí o que foi que aconteceu? Na casa do meu avô, quando morria alguém, ele jogava a água do pote fora e botava água nova. Porque o judeu acredita que a água vem se lavar, a alma vem se lavar. Tem um negócio, lavou a alma. Pronto, Isso. a alma vem se lavar naquela água. Então eles tiram aquela, joga fora e botam água nova. Ainda hoje, minha sogra acende vela para as almas na sexta-feira, escondido. Que é outro criptojudaísmo. Aqui na Paraíba tem muitas famílias que ainda se enterram sem caixão. É só com a mortalha, direto na terra. Isso é um criptojudaísmo, ó. E essa questão mesmo da alma lavada que o pessoal... Lavar a alma Sim. lavada que o pessoal fala. Você também fala de muitas expressões que nós usamos Tem. no nosso dia a dia que Bota uma vem pedra deles. em cima. Isso. Porque bota uma pedra em cima. É aquela coisa, acabou. Se você assistiu a lista de Schindler, Então, não. assistiu Eu não, já né? ouvi falar já No muito, final, já. os judeus que sobreviveram, que ele conseguiu salvar, no túmulo de Schindler, cada um chega e bota uma pedra. Essa questão das cruzes na estrada, que tem as pedrinhas, a pessoa que tinha afetividade com aquela pessoa que morreu ali, coloca uma pedrinha. Isso é cultura judaica. Quando Cabral chegou aqui, em 1500, possivelmente já tinha judeus, porque Pinzon veio antes, muito antes dele, descobriu o Ceará. E muitas famílias podem ter vindo com Pinzon. Vicente Pison, né? Exatamente. Tradução da Então, Agostinho. quando o Portugal veio tomar conta, já era 30 anos depois da descoberta. O que foi que aconteceu? Fernando Noronha, que era judeu, cristão novo, era o fiel depositário do rei. E Fernando Noronha, ele
comercializava o pau-brasil. Ele mandava os navios supostamente vazios para carregar o pau-brasil e voltar para a Europa com a madeira. O que era que acontecia? Nesses navios supostamente batendo, como chamam, vazios, ele mandava os bens daquelas famílias que foram subjugadas, que eram sambenitadas, que tinham sido mandadas para o Brasil como degredados. Tá? Veio muito judeu degredado. Então, o que é que ele fazia? Ele colocava no navio os bens daquelas pessoas, que ele era fiel depositário do rei, e mandava para cá, para o Brasil, escondido. O que é que acontece? Você vê até que ponto chega o negócio. O pau-brasil era conhecido também como madeira hebraica. E as características do pau-brasil, além da dureza, é avermelhado. Chamam de pau-ferro. Também. Sabe como é ferro em hebraico? Berzel. Nossa. B-R-Z-L. Porque o hebraico não tem vogal. Só tem consoante. E se escreve B-R-Z-L. Berzel. Então o nome Brasil vem daí. Pau-Berzel. Foi pau-Brasil. Aí o que acontece? Tem outra coincidência, se é que existe coincidência. B-R-Z-L. Berzel. São as iniciais das 4 esposas de Jacó. Bila, Rebeca, Zípora e Lia. Caramba. Não é engraçado? Pois é. Então, tem tanta curiosidade nessa questão que quanto mais a gente puxa o fio do novelo, mais vai aprendendo, vai descobrindo coisas. Os cristãos novos, quando aqui chegaram, eles tinham, uma boa parte se embrenhou no sertão porque a Inquisição perseguia. Branca Dias mesmo foi uma que ela conseguiu escapar da Inquisição, mas depois que morreu, levaram os ossos dela para Portugal para queimar na fogueira, no Alto de Fé. Não é brincadeira não, cara. A Inquisição era... Aí, muitas famílias aqui no Nordeste estão conseguindo cidadania portuguesa a partir do reconhecimento que aquela família foi perseguida pela Inquisição e que são judeus. Agora, o que eu acho engraçado, Arthur, é que é tanta coisa assim. Por exemplo, tem nomes. Uchoa. Não tem sobrenome? Tem. Uchoa. Uchoa é a corruptela de Yoshua, que é Jesus em aramaico. Inclusive, eu recebi uma pessoa com sobrenome Uchoa aqui, Renan Uchoa. Ele veio com Luqueta aqui no dia. Pois é, são descendentes. Segundo o doutor Corém Pinheiro, 97% do povo nordestino, o DNA dominante é o DNA hebraico. Rapaz. O DNA judaico. 97%. É muita coisa. Então, por que se tornou tão puro ainda? Porque é endogamia. Tem muita endogamia. Casar entre si. Família, primo com primo e tudo. Então, tem muito isso. Agora, tem umas coisas assim, por exemplo, os nomes. Piva virou Paiva. Maier virou Maia. Isso também vindo de Portugal, né? Porque lá em Portugal eles já começaram a fazer isso. Colocar nome de árvore, de planta, de peixe, de animal. Coelho, raposo. Vários nomes. Bastante, Tem vários que são. Aí tinha eu estava lendo sobre isso. E o judeu, ele se denominava assim, vamos dizer, Arthur, como é o nome do teu pai? Alberto. Pronto. Arthur Ibn Alberto. Ibn, filho. Aí ficou muito na cara. Sabe o que eles fizeram? Colocaram o ES, o sufixo ES, no fim do nome. Por exemplo, vamos dizer que seu nome fosse Alberto. Seu pai, Alberto. O filho de Alberto, Albertis. Fernando, Fernandes. Aí já veio. Aí já era filho de Fernando. Rodrigues, filho de Rodrigo. Simões, filho de Simão. Martins, filho de Martim. Então, eles usaram isso já na Espanha, eles fizeram isso. Agora, você vê como são as coisas. E essa questão do nome de árvore, de planta, então ficou muito visado também. Por isso, essa alternativa de colocar o ES no fim, o sufixo, né? ES. E tem uns nomes, por exemplo, o pessoal comenta que
Cohen, que é um sobrenome judaico, Cohen, virou Cunha. Eles pegavam uma palavra parecida Interessante. com o nome original. Dizem que Cohen virou Cunha ou então Cohen, coelho. A sonorização parecida com o nome original. E isso aqui, subtende-se que foi deixado como se fosse uma senha de reencontro. Quando chegasse no futuro. Porque lá em São Paulo, a boca miúda, o pessoal comenta que na comunidade judaica, que os judeus perdidos da casa de Israel estão aqui no Nordeste. É o comentário deles. E você vê como são as coisas, rapaz. Tem tanta coisa assim da cultura judaica que a gente pratica. A varredura da casa, velho. Vamos dizer, aqui é a porta, né? Aí a calçada é aqui. Aí você varre daqui pro meio da rua e daqui pro quintal. Por quê? Porque é a porta, o umbral, a mezuzá, a caixinha sagrada, ela fica do lado direito. Não se pode varrer naquele ambiente porque é sagrado. E aí? O judeu beija essa caixinha quando sai de casa e beija quando entra. Tá entendendo? Por isso que a varredura é feita dessa maneira. E as pessoas fazem e a Sem grande saber maioria por quê. nem sabe, né? Ah, Sem saber por quê. é uma coisa Tu automática. sabe da história da verruga? Muito boa essa também. A história da verruga, bicho, puxa vida. Porque o jejum, eles começam o jejum na sexta, quando a estrela nasce. Na verdade é Vênus, né? A papa ceia. Pá. Quando ela aponta no horizonte, eles fazem um jejum de 24 horas. As crianças iam esperando a estrela renascer no sábado, porque era para comer, elas ficavam na frente da casa, esperando a estrela. Aí a mãe, quem passasse e visse eles esperando a estrela, naturalmente ia entregar à Inquisição. Eles ficavam correndo perigo, a família inteira de ser queimada na fogueira, né? Ser queimada na fogueira. Aí o que é que a mãe judaica disse? Não aponte estrela que nasce verruga. Entendeu? E outra coisa, tem uma iguaria que a gente come que eu gosto pra caramba. Já comeu carne de charque? Já. Já. Quais são os nomes? Você se lembra de algum nome da carne de charque? Carne de charque, jabá. Pronto, não é jabá. Carne seca, Isso é uma né? corruptela. É carne do Shabá. Do Shabá o nome. Shabá, é no Shabá. O judeu não come carne com sangue. Entendi. Então a charque é conhecida como carne de jabá, mas nada mais é do que a corruptela de carne do Shabá. Porque eles fazem o jejum da sexta pro sábado, quando termina o jejum eles vão comer aquela carne. Carne do Shabá. E virou carne de jabá. Diga aí, cara. Tá vendo? Interessante. Rapaz, é tanta coisa assim, tanta curiosidade, que a gente fica, sabe, se reencontrando. Aí aquela questão do pertencimento e tudo. O Janduí vai vir aqui e vai falar Pode explorar que ele sabe. dos sobrenomes e tal. Sim. Foi até interessante que eu falei com ele por ligação na hora que eu tava vindo fazer um podcast aqui. Tava já atrasado já e foi na hora que ele me ligou. Eu disse, Poeta, eu ligo pra você amanhã ou depois e a gente conversa direitinho e tal, né? Aí ele disse, seu nome é Arthur Vilar. Eu disse, aí ele já ia dizer a origem do meu sobrenome já. Foi. Eu disse, rapaz, eu quero saber demais, homem. Né? Inclusive eu até fiquei de ligar pra ele, não liguei, vou ligar Boa. mais brevemente pra gente conversar bastante, Janduí é mas pra fantástico. gente preparar pra conversa aqui. E é um assunto, Santana, que a gente... Quanto se mais for você discorrer fala, aqui, vai. eu tô vendo, a gente É vai... muita né? coisa. Pra fazer um só podcast Não, eu sei. com isso ainda não é suficiente. Com certeza. E vamos. Olha, Para não estender muito, voltar pra música, mas. Sim. Diga aí. Veja bem, esses arabescos aqui, Aham. ó. Esses arabescos, Sim. ó, símbolos, essa simbologia aqui. Ó. Por que é que os descendentes de judeus utilizam esses arabescos? Do meu colete, por exemplo. Aqui, ó. Pois esses é. arabescos, isso aqui. A gente sabe por que vê, é? acha bonito, mas não É. sabe por quê. Sabe por que é? É porque os judeus que vieram para a Espanha, eles eram do Marrocos. Eles viveram muito tempo no Marrocos. Quando eles migraram para a Península Ibérica, para a Espanha e Portugal, eles trouxeram esses costumes, esses arabescos. Por isso que a gente usa agora, usa na alpercata, usa. Lampião sabia da origem judaica dele. Tanto que ele usava 3 estrelas de Davi no chapéu. E esses motivos aqui foi ele que desenhou o pai de Expedito Celeiro para fazer a alpercata. Os alforjes de Lampião, ele era todo cheio, decorado com esse tipo de arabesco. Pode pegar.
É impressionante. E eu digo a você, quando o nordestino souber de onde vem, vai ficar muito fácil para ele saber para onde vai. Porque se nós somos descendentes desse povo, que é tão inteligente, o judeu é muito inteligente, aí muita gente às vezes chega e me diz, rapaz, e esse cara aí, esse Israel fazendo essa bagaceira toda? Eu digo, porque é um governo de extrema direita. Tudo que é extremado é perigoso. Tanto de esquerda como de direita. Se for extremo, meu amigo, é perigoso. O radicalismo é burro, né? O tu é doido, esse Netanyahu é um carniceiro, cara, rapaz. Aí pronto. Aí o povo de Israel, o povo judeu, vai pagar pela atitude de um cara só? Não pode. Agora, eu fico feliz porque devagarzinho a gente vai descobrindo muita coisa. A tapioca mesmo, Sim. ela é o pão ázimo que os judeus comem na Páscoa. Como não tinha o ingrediente, Que é o feito trigo, lá, né? Aham. não tinha. Eles tinham que fazer com goma de mandioca. É. Tá entendendo? Se você pegar a tapioca, ela fechada, ela parece uma esfirra. Ela aberta é um beirute. Exato. E você vê lá em Israel, nos países árabes, fazendo o beirute, eles pegam a massa, o amido, o trigo, a massa do trigo, e botam em cima de uma pedra quente e espalha. Bicho, é o nosso beiju. E E eu me permito dizer, porque veja bem, os judeus eles desenvolveram 2 dialetos. Um dentro do espanhol e outro dentro do alemão. O do alemão chama-se Yiddish. Quando eles queriam falar alguma coisa para ninguém entender, eles falavam Yiddish. Quando eles queriam falar na Espanha, em Portugal, o ladino, eles falavam o ladino e o pessoal espanhol não entendia o que eles estavam dizendo. Tá entendendo? Eles criaram uma língua. Aí o que é que acontece? O espanhol, o J tem som de R. Juan. É. Por exemplo, Guadalajara é Guadalajara. Aí você pega Beirute. Beirute. Beiju, J, Beirute. Então, E sobre essa questão da tapioca, dá até pra pessoa até imaginar, eu acredito, né, que deve ter acontecido, né, porque tudo era feito para não ser descoberto, né, para não... tinha isso. As mesas E- com gaveta, por exemplo, era para esconder. A questão da tapioca, né, ela só ser dobrada, né, e a tapioca ser enrolada, né, também é uma forma de Não, mas aí disfarçar, já né? é um... Não depois, creio. Não creio. Já depois. Não creio. Agora, a mesa com gaveta era o seguinte, porque o judeu não come carne de porco. Se chegasse alguém desavisadamente, inadvertidamente, se entrasse alguém, eles corriam o risco de serem denunciados porque não tinha porco na mesa. Que era um ele costume deixava guardado Ele aqui. já deixava a gaveta, pegava o prato e guardava dentro da gaveta. Pois é, a gaveta, tem muita mesa com gaveta. Pois Já é, vi, já. no Nordeste, no Sertão, tem muita mesa com gaveta. Rapaz, muito bom, muito É. interessante. Rapaz, é lindo isso. Quando os holandeses se estabeleceram no Recife, e eu vou lhe dizer um negócio que a gente não sabia, mas terminou descobrindo. Veja bem, quem financiou a Companhia das Índias Ocidentais para invadir Pernambuco foi um judeu chamado João Nunes da Costa. Ele era muito rico, morava em Olinda. Quando houve a expulsão dos holandeses, todo mundo pensava que João Nunes da Costa tinha ido embora para Amsterdã, que ele era holandês. Ele tinha dupla nacionalidade, ele era português e holandês. E ele era de Amsterdã. Todo mundo pensava que ele tinha voltado para Amsterdã ou tinha ido embora com os 23 judeus para Nova Amsterdã, que hoje é Nova York. Não. Sabe o que ele fez? Ele veio para o Cariri. Veio para a Serra do Teixeira. Mais propriamente dizendo, as Espinharas. Aqueles cantadores, Hugo Lino do Teixeira, Nicandro, eram bisnetos dele. Pai. Os Nunes dessa região são todos descendentes dele. João Nunes da Costa. E foram descendo, né? O pai já Aí tem Elba Ramalho, tem Zelito Nunes, tem Lorival Batista, Dimas, etc. Tudo descendente de João Nunes da Costa. Zé de Cazuza. Exato. Impressionante, né? É. Tá doido. É muito bom, velho. E quando você começa a pegar... Eu fiz uma palestra parecida com isso na casa de Branca Dias. Aquela judia que ela conseguiu se escapar da Inquisição e depois viveu aqui no Brasil, em Pernambuco.
Tem até a lenda que ela aparece lá em João Pessoa, ela aparece no Riacho do Prata, lá em Recife, que ela ainda hoje aparece. E que as joias ela jogou dentro do açude, sabe? A prataria dela, ela jogou dentro, porque, com medo da Inquisição, né? A Inquisição pegar. Só que ela conseguiu escapar, porque ela foi presa em Portugal. O marido dela fugiu para o Brasil, virou senhor de engenho em Recife. Ela ficou presa, parece que com 6 filhos para dar de comer. E quando ela se soltou, ela pediu aos inquisidores: não botem o São Benito em mim para eu poder pedir esmola para sustentar meus filhos. Eu sei que ela conseguiu fugir de lá, de Portugal, se estabeleceu no Recife, fez a primeira escola para mulheres. 1500 e pouco. Ela morreu em 1537. Parece que ela morreu em 1537. Em 1500 e pouco, ela já com a ideia de futuro de ensinar a mulher, sabe, bordado, ensinar outra língua, tá entendendo? E ela fez essa escola. E uma das alunas foi que denunciou que ela judaizava. Ela tinha um esnoga dentro de casa. E ela tinha um esnoga dentro de casa e tinha um esnoga em Camaragibe, porque ela tinha a casa lá em Camaragibe. Muito bom. Pois é, muita coisa, bicho. Se você entrar no YouTube, você encontra muita coisa. Pode, a influência judaica na cultura nordestina, pode buscar que você acha. E vai ser um assunto aqui que a gente sempre vai estar trazendo aqui, né? Inclusive quando o Janduí vinha e outras pessoas que Sim. a gente for descobrindo aí que dominem o assunto assim como você domina, viu, Santana? A gente não podia deixar esse papo daqui da gente sem trazer. Eu vi muitos vídeos seus, né? Falando sobre vários assuntos, várias curiosidades. Pois viu? é. E é muito o interessante, frevo, cara. por muito exemplo, bom. se você pegar aqueles judeus, a festa judaica de Nova York, você vê os judeus dançando frevo. Rapaz, Eles vestem uma roupa preta, né? Preta e branca, um chapéu, chamam a dança da garrafa. Ele bota a garrafa na cabeça. eu já vi algumas coisas, mesmo alguns vídeos deles Pronto. parecidos com o Só frevo, que né? ao invés da sombrinha, eles usam um lenço branco. Aí eles fazem aqueles passos de frevo que você vê, eles fazem, né, o patinho, Ok, cara. como é? Tem uns nomezinhos, rapaz. Me diz lá, Elma, aí, aqueles nomes do passo de frevo. Passeando na pracinha, que é aquele que faz assim. Tem o patinho, que é pelo chão, ajoelhado. Tem como é que chama? Ferrolho, né? Ferrolho. Os nomes que a gente dá, eles fazem lá, rapaz, dançando. É impressionante. Então, e o frevo é plano. O frevo jamais seria de origem negra. O frevo é... Isso. Tá entendendo? E se fosse de origem negra, por que a África não tem? Né? Por que a Bahia não tem? Por que o Maranhão não tem? Que é onde tem uma colonização negra, né? Então, é aquela história. A ciranda nada mais é do que a ora. Aquela dança que eles... Quando Israel fundaram o Estado de Israel, eles dançaram uma ciranda no meio uma ciranda enorme, e eles dançam. E a nossa quadrilha junina, se você assistir um casamento judaico, você vai encontrar muita similaridade. Só que lá é um rabino e na nossa quadrilha é um padre. Mas os movimentos, a dança toda, o casamento judaico tem. Interessante, né? É. Eles tinham a cultura, as tradições, e para não deixar morrer a tradição, eles disfarçaram as tradições para poder... Eles não podiam ter documento, nem nada que dissesse que eles eram judeus. Rapaz, muito bom, viu? Porque eles corriam risco de morrer. Mas pela fé, pela tradição, eles continuavam a devoção e deram e fizeram as suas a religião formas dos de... ancestrais, né? Muito Mas quando eu bom. me refiro a isso, eu não vou atrás da religião, não. Eu vou atrás da etnia. Muito bom. Né? Eu falo da etnia. A religião é outra coisa. Exato. Porque o que eu queria, por exemplo, se eu for reivindicar alguma coisa, o que eu quero reivindicar é a minha origem judaica, só isso. bom. Agora, a religião eu escolho a que eu quiser. Tipo, Né? Eu acho que a etnia é importante demais. Aquela questão da a genética. gente saber de onde a gente veio, né? Muito bom. É muito bom. É muito bom. Quem trouxe a sanfona pra cá foram eles. Não foi negócio de Guerra do Paraguai, coisa nenhuma. Toda festa de judeu tem sanfona.
Ah, rapaz, olha só, tá vendo? E eu até, a gente fez um podcast aqui, Papo de Sanfoneiro, né? E aí eu fui pesquisar. E aí, o que eu encontrei através do Google, né, nas pesquisas, foi isso aí. Que a sanfona veio pro Nordeste por conta Da Guerra do Paraguai. Da Guerra do Paraguai. O pessoal Nada que disso. tava lá na guerra lutando e trouxe pra cá. Olha só que interessante. Podem até ter trazido, mas quem trouxe foram os cristãos novos. Muito bom. Foram eles que trouxeram. E é muito bom, eu acho arretado isso, rapaz. Aquela questão, você vê do abençoar o filho, botar a mão na cabeça, passar a mão na cabeça, tudo isso é criptojudaísmo, cara. Muito bom. Impressionante. Outra coisa engraçada, Arthur de Alberto. É Alberto, né, teu pai? É, isso. Arthur de Alberto, Santana de Otávio. Sim, falar isso no Nordeste é muito É cultural. muito comum, é isso. deles isso aí. Porque eles não tinham terra. Aí dizia, fulano, filho de fulano. O que fosse mais, assim, conhecido, às vezes botava o nome da mãe também. Muito bom. É, isso é um costume nosso. Ó, a gente aqui em Pernambuco, a gente teve o luxo de conhecer Zé Rabelo Vasconcelos, lá de São José do Egito. Ele era um grande poeta da família Rabelo, primo de Adelso Uita, que foi esposa do Luiz Gonzaga, e a gente chamava José Rabelo Vasconcelos, era o nome oficial dele. Mas no meio da gente ele era conhecido como Zé de Quitéria de João de Mandu. 4 gerações, meu compadre. Zé de Quitéria de João de Mandu. Inclusive nas nossas cidades, né, aqui, né, você chamar o nome da pessoa ou o nome e sobrenome, você não sabe quem é, mas se você disser Isso é fulano de fulano, É, aí você sabe quem exatamente. é. Interessante exatamente. demais, né, cara? A nossa cultura é impressionante. Santana, e voltando pra música, porque eu até, né, se eu tiver a honra de lhe receber novamente, o espaço aqui tá Com certeza. aberto Ó, toda hora tu pra conhece você. essa, Kai? Ontem eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na boate Cossacô. Isso aqui. Seu Luiz, que ideia foi essa dessa música? Aí ele olhou pra mim e disse, meu filho, isso é um pagodinho hebraico. Quer dizer, intuitivamente, como ele tinha origem também, ele fez a música. É impressionante. E, desculpa, aí tem canções de violeiros. Segura o remo da canoa, meu amor. Segura o remo pra canoa não virar. Isso aí, bicho, é de origem judaica. É a música judaica. Se você pegar o pagode russo esse, que eu mostrei de Luiz Gonzaga, tirar o ritmo e fizer só o solfejo, você se sente dentro de uma sinagoga. Quer ver? Pode ver, poxa. Você se sente dentro de uma sinagoga. A melodia. Então, por quê? Saiu do nada? Né? Exatamente. É impressionante. É a coisa da Asa Branca também. A da sétima. A sétima. É uma coisa que veio com eles. A cantoria de viola. A mesa de glosa. Diz que tinha uma tribo que fazia isso. Uma tribo israelita. O cara dava o tema e cada um fazia um verso sobre aquele tema. O que é? Mesa de glosa. Eu já vi sobre a questão do aboio também. O aboio que tem influências árabes, o aboio, né, já é... O aboio, eles faziam assim. O judeu que veio pra cá... Você sabe que o árabe e o judeu são da mesma raiz, né? Isso é um fato. Exato. Você vê, Osama Bin Laden. Osama, filho de Laden. Bin é filho. Isso, aquilo que você comentou agora há pouco. Não, aí, aquilo era o sobre Ibni. É que já é outro como é que chama? Outro substantivo para dizer filho. Mas por exemplo, Yeshu ben Yosef. Jesus, filho de José. Tanto que a cidade que o papai nasceu, Yeshu, é a corruptela de Jesus. E Yeshu. Virou Yeshu. E quem é o padroeiro lá? Jesus. Tá entendendo? Mais uma pista para que o pessoal saiba que esse nome Yeshu não tem nada a ver com candomblé. Nada. Aí é a corruptela do nome de Jesus. Yeshu ben Yosef. Osama bin Laden. São da mesma origem as línguas, da mesma raiz. Bin é filho em árabe. Ben é filho em hebraico. Rapaz,
Ok. Tá? Aí vem a questão do aboio. O aboio, o Janduí vai lhe explicar bem direitinho. Ele disse que para ele a maior herança é o aboio. Eu digo não, porque aboia em outros lugares. Chapéu de couro só tem aqui. Isso é Né? verdade. Aí a gente brinca muito com isso. O que era que acontecia? Eles queriam fazer as ladainhas em hebraico, se afastava da comunidade, porque eles vieram para criar gado, currais. Aí o que era que eles faziam? Eles pegavam a boiada, se afastavam da comunidade e começavam a fazer a ladainha, aquele aboio, Paguei a mandada, longe, né, do gado. para o pessoal não perceber. Só que depois virou verso de improviso, verso decorado, para tanger o gado, virou cantiga de trabalho. Mas é impressionante. Quando as duas meninas, as duas judias, Laine Euger e Luiz Valente, fizeram o documentário A Estrela Oculta do Sertão, que você precisa ver, está no YouTube. Assista, minha gente. A Estrela Oculta do Sertão, de Elaine Euger e Luiz Valente. Vocês vão gostar. Aquela história, quando elas fizeram, que você começa a ver a coisa se desenhando, já começa com um forró. Um forró hebraico. Uma música da cultura hebraica, judaica, e uma banda tocando, e você diz, é um baião direitinho. Rapaz. Quem trouxe os zabumba foram eles também. É impressionante. É bom. Não, esse assunto aqui a gente vai abordar mais, né? Pra esclarecer muita coisa, né? Tem até coisa que a gente vê na escola que falta muita informação, né? Falta. Porque é o seguinte, olha, em 1496, eu acho. Porque é o seguinte, em 1492 houve um genocídio na Espanha. A própria Igreja Católica participou disso. Mate um judeu. Morreram muitos. Eles fugiram para Portugal. E como eles eram mestres de finanças, inteligentes, engenheiros, estudiosos, escritores, poetas, o rei de Portugal, Dom Manuel, aceitou. Mas cobrava a percentual para eles ficarem lá. Quando eles resolveram casar com a filha da rainha da Espanha, um dos exigências dos reis, Isabel e o outro cara lá, foi que eles expulsassem os judeus, ou transformassem os judeus em cristãos, ou expulsassem. Aí Dom Manuel pegou e disse, não, vamos fazer o batismo de pé. Primeiro começou assim, quem não se converter vai ficar no porto esperando o navio, que o navio vai levar vocês embora para a terra nova, que era o Brasil, tal. Só que o navio nunca chegava, era para pressionar. Quando a gente diz assim que fulano está desiludido, rapaz, ele ficou a ver navios, quer dizer, ele foi enganado, né? Ficou a ver navios. Vem disso aí. Também. Vem disso aí. O judeu não se ajoelha perante estátua. Totem, eles não se ajoelham. Aí, eles foram batizados de pé. Juntou as famílias todas lá, lá em Portugal e baixou o decreto. A partir de hoje vocês são cristãos. Serão chamados cristãos novos. Muitas famílias se suicidaram. Muitos fugiram para as Antilhas. Para cá. Entenderam? Por isso que a presença do Mouro aqui é muito pequena. Os judeus, sim, eles fugiram de lá para não serem convertidos. Quando chegaram aqui, com a tal da Inquisição perseguindo, eles ficaram sem saber se eram. Eles não eram aceitos pelos judeus como judeus, porque tinham sido supostamente convertidos ao cristianismo, nem eram aceitos pelos cristãos, porque eram judeus. Imagina a sinuca de bico. É brinquedo não, cara. É o povo para sofrer, cara. Pois é. É isso. É muita coisa. Muito bom, Santana. E voltando pra música, né, e pra sua carreira. Você também gravou grandes sucessos, né, de grandes compositores, como já citou, mas também escreve, né, e compõe também, né? Quais assim... Sou preguiçoso pra caramba, mas de vez em quando eu faço umas coisinhas. Mas das suas composições, assim, quais as que você mais destaca, assim? Minha? E, sim. O Shot Universitário, que a gente começou, né? Cara, que... Minha de Acioli. E tem alguma história, assim,
sobre a construção de Shot Universitário, assim? É Alguma porque coisa mamãe queria que aconteceu eu com fosse alguém? médico e a mãe desse óleo também. Ah, foi vocês dois se identificaram com a Ele já história. tinha começado a música. Tava lá, que já bom. tinha começado. E a história envolvia a gente, nós dois. Aí foi quando a gente foi e deu prosseguimento. Ele não acreditava muito nela. Porque ela é uma balada, era uma balada assim. Eu perdi o vestibular. Era uma canção. Eu digo, não, assim, olha, essa música é um shot, pô. Vamos fazer ela shot. Ele disse, dá não, a métrica não dá. Eu digo, dá não. Mas a gente abre com aboio. Eu perdi o vestibular de medicina. Aí pronto, aí ela pegou. Rapaz, é a música mais pedida. Quando a gente entra no palco, o pessoal já fica shot universitário. Enquanto houver alguém em dúvida que carreira deve seguir, eu acho que ela vai fazer parte. Demais, demais. Foi bacana. E também quem quer trilhar um caminho diferente do, vamos dizer, entre aspas, normal, né? Porque o pai, isso- às vezes, obriga você. exatamente. Isso aí a pessoa se identifica demais, cara. Impressionante. Minha mulher faz uma coisa interessante. Ela diz assim, basta você perguntar, se você não precisasse se preocupar com a sobrevivência, o que era que você ia fazer? Pronto. Muito bom. muito Você boa vai essa fazer. pergunta. Porque quando você faz. Porque muita gente diz assim, rapaz, eu faço o que eu gosto. Não. Você gosta do que faz, é diferente. Tem umas coisas. A língua portuguesa é de lascar. Ó, fazer o que gosta e gostar do que faz são diferentes. Por exemplo, o cara chega de Santana, tem um show no Japão. Como eu faço o que eu gosto, eu digo, não vou não, é longe. Santana tem um show no Japão. Como eu gosto do que eu faço, é ali na esquina. Tá entendendo? É diferente demais. Outra coisa, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você, né? De jeito nenhum. Eu gosto, vamos dizer, eu gosto de bão 2 com piqui. Você não gosta. Aí você vai na minha casa, eu boto bão 2 com piqui pra você. Eu tô fazendo a você porque eu gosto. Agora, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse. A língua portuguesa é muito cheia de mistério. Por exemplo, bocado é tudo aquilo que cabe na boca. Certo? Punhado é tudo aquilo que cabe na mão, no punho. Sabendo disso, é melhor a gente nem querer saber o que significa cunhado. Muito bom, Santana. Santana, sobre hoje, né, a nossa cultura boa, né, algo que eu até comentei bastante com o Manuel Lombos. O Manuel Lombos sempre conversa com ele sobre a questão de cultura e tudo mais. A gente sabe que cultura é tudo, mas existe cultura boa, cultura que vai agregar pra gente, né, positivamente, que vai gerar coisas boas na nossa vida, e tem outras que infelizmente não, né? Muita gente quer apontar o dedo e quer falar, não, que essa juventude é isso, aquilo e tudo mais. Mas como é que você vê essa questão, né? O que a gente precisa, assim, fazer, assim, para a nossa juventude apreciar e ver o que é bom. Eu uso um exemplo próprio de mim mesmo, pessoal de mim mesmo. Eu, quando era adolescente, né, até antes também de conhecer suas músicas, eu passava na minha cidade em frente a uma cantoria de violas, e isso é coisa de velho, não parava nem para prestar atenção, nem para nada, sabe? E depois do podcast nordestino, que eu comecei a receber poetas e o pessoal comentando, falando sempre, citando grandes cantadores, grandes nomes da cantoria, aí eu parei um dia para ver, né, no YouTube, né, pesquisei lá, Valdir Teles, João Paraibano, Sebastião Grandes. Dias. Aí eu disse, parei assim que eu vi Santana, eu disse, meu amigo, isso é fascinante, cara. Isso que esses caras fazem é fascinante. Não Então, é pra qualquer um, não. o que é que você acha que assim, muitos jovens precisam... Como deve chegar nos jovens, rapaz? A coisa boa. Olha, tem uma frase de um pensador que eu não sei quem é. Eu não me lembro do nome. Que diz assim, só o conhecimento traz o poder. Né? Só o conhecimento traz o poder. E tem outro, Schopenhauer, que disse assim, o exemplo não é a melhor maneira de educar uma pessoa, é a única. Né? Aí a gente fica vendo a questão da educação, do estudo, da instrução. Nós temos a necessidade premente de fazermos uma revolução, eu não diria cultural, não. Uma revolução didática. Por quê? Nós temos heróis de carne e osso.
um Jackson do Pandeiro, um Luiz Gonzaga, um Manezinho Araújo, uma Marinês, uma Anastácia. Meu compadre, esse povo é nosso, farinha do mesmo saco. Mais do que nunca, eu acho que com a revolução pedagógica, seria possível as crianças, nossas crianças, se mirarem no exemplo desses vates maravilhosos. Porque a gente sabe mais da vida do americano do que da nossa. Por isso que eu digo, quando a gente sabe de onde vem, fica mais fácil saber para onde vai. Então, o que nós precisamos é que haja uma revolução pedagógica onde nossa educação seja voltada para o nosso umbigo, para a gente se conhecer. A gente precisa se conhecer. Né? Então, vamos dizer assim, a cultura, eu acho que o professor é o maior amigo da cultura, o maior parceiro da cultura. Tem suas exceções, porque tudo tem exceção, mas é o maior parceiro da cultura. Quando você sabe de si, você começa a se respeitar. Quando você abre os olhos e estereotipa o negócio e só vê o que é bom é americano, é inglês e tudo mais, você está começando a consumir uma coisa que não sabe nem se vai servir para você. A Índia passou por isso. Gandhi dizia, o indiano consome o que é inglês, o que vem da Inglaterra, sem saber nem se serve para ele. Ser dominado. E essas grandes potências, o americano, por exemplo, ele começa a dominar pela cultura. Ele pega os lixos que tem lá dele, o lixo cultural, e empurra a goela abaixo, daqui a pouco está todo mundo cantando a música, sem saber nem o que significa. Se bem que lá tem muita música boa, muitos músicos maravilhosos. Mas o que eles exportam é o lixo deles. Então o que é que acontece? A gente vai e consome. E fica com aquela coisa que nem papagaio, né? Aprendendo. Os argentinos chamam a gente de macaco por isso, porque o Sudeste brasileiro quer imitar o americano. É impressionante, velho. Nós, quando Ariano Suassuna dizia, se pensar em cultura popular no Brasil, tem que se pensar do Nordeste para o resto e não de lá para cá. Nós só temos fronteira com o oceano e o Brasil. A nação gaúcha, que eu admiro muito, sou apaixonado por ela tem influência da Argentina e do Uruguai, os países latinos. A gente é puro. Puro de origem. Então o que é que precisa? Educação, cara. Porque a inteligência emocional, que Daniel Goleman tão brilhantemente descobriu, maravilhosa. Eu li uma matéria só sobre isso. Acho que até comprei o livro dele também. Daniel Goleman é um judeu americano. Quando ele falou da inteligência emocional, eu digo, mas rapaz, meu povo faz isso. Só que a gente não tem esse nome não, a gente chama presença de espírito. Tá entendendo? Nossa gente, nosso povo, nossa raça, talvez seja a única no mundo que faz piada com a própria desgraça. É verdade. Ele faz... É incrível, bicho. Isso é um poder de superação, de resiliência muito grande. A gente não encontra por aí isso não, cara. É forte demais. Então, esse povo tem que ser respeitado. Tem que ser bem tratado. E outra coisa, nossos representantes têm que pensar um pouco mais em nordestinidade. Ajudar o nordestino a entender o que ele é e saber o que ele é. Porque, bicho, a diversidade já... Você mal dá o primeiro choro quando nasce, a diversidade já está batendo na porta, cara. Você é desafiado desde a hora que... Aí, puxa vida, tem que melhorar a educação. E tem que passar as verdades da nossa gente para nossas crianças. Para eles se sentirem honrados de terem nascido aqui, no nosso Nordeste. Se Deus é a inteligência suprema do universo, que eu acho que é, se ele botou nós para viver nesta terra, é porque não tinha gente mais competente do que a gente para viver aqui, não, compadre. Também acho. É. E a gente tem descoberto tanta coisa aqui através desse projeto, viu, Santana? Eu recebi esses dias aqui, mandar um abraço até para ele, pro Calil, o meliponário das abelhas, né? Meliponário do sertão, onde ele faz a produção de mel com abelhas sem ferrão. E ele disse, olha, essas abelhas, Lembrei de Ariano, elas produzem um dos melhores mel que existem, são essas abelhas, e elas só se adaptam e e o melhor terreno para elas é no Rio Grande do Norte, Paraíba,
Piauí e Ceará. Que beleza. Olha só. É só os únicos lugares. Já foi testada em outros estados longe daqui e ela não se adaptou. Pra você ver, a gente tem um tesouro aqui. Um dos tesouros, Feito né? bode, o a bode caprinocultura. A caprinocultura, Entendeu? bicho. Exatamente. Fantástico. E deixa já pra eu dizer que tem um presente aí, viu, pra você. Que Ah, é esse queijo aí da Lua Nova. certo. Esse é o queijo Lua Nova da Fazenda Coruja. Dos queijos da Coruja, viu? Inclusive que agora vai começar a ser vendido no Brasil inteiro. Queijo de cabra. Exatamente. Isso aí é da Muciana Granadina. Poxa Viu? vida. Da Fazenda Lua Nova. É o meu pessoal lá de Cariri. Barra de São Miguel, do Cariri Paraibano. Você exatamente. falando sobre as abelhas, eu me lembrei de Ariano. Ele disse que a mentira, quando é feita para engrandecer a cultura, é arretado. Não tem maldade, né? E usa uma inteligência. É. O mentiroso, geralmente, ele tem um mentiroso que faz maldade e tem um mentiroso que faz o show. Né? A Ariano disse que estava adotando um mentiroso lá do Recife, que disse que o pai dele era um dos maiores produtores de mel de abelha do sertão. Ele disse que o pai dele conseguiu fazer a fusão de vagalume com abelha e disse que eles faziam turno de 24 horas. Trabalhar de noite, né? De Essa noite. história aí. Muito bom. Essa história é essa. É lindo isso, né, bicho? Demais, é bom demais. demais. Luiz Gonzaga, quando foi fazer o livro com Dominique Dreyfus, que é aquela judia francesa, foi o melhor livro, para mim, o melhor livro que foi feito sobre ele. Porque foi ele mesmo narrando a história dele, né? Aí, ele queria fazer o livro, ela queria fazer o livro, ela estava no Exu, tinha chegado de Paris estava lá no Exu, hospedada. Disse, nossa, Luiz, vamos fazer o livro. E ela usava um perfume muito forte, e ele era alérgico. Ficava espirrando, aí nunca dava certo. Aí ela não botou o perfume, aí, pronto, olha, estou pronta para escrever, vamos começar? Aí disse, bora, agora vai. Só, Dominique, tem 3 coisas que eu aprendi a fazer na vida e faço direito, faço bem feito. Quais são? Cantar, tocar sanfona e mentir muito. Muito bom. Show de bola. Santana, novos projetos, tem alguma coisa Tem. nova aí planejada, projetada? Santana, o cantador, canta Petrúcio Amorim. Eita. Vai ser lançado agora nas plataformas, logo, logo. E eu tenho o privilégio de ter a participação de Raimundo Fagner cantando Tareca Mariola comigo. Bom, cara. Lara Amélia cantando Rei nas Estrelas. Nossa querida Lara Amélia. E Petrúcio Amorim cantando comigo Cidade Grande. Rapaz, Petrúcio Amorim, queremos você aqui, rapaz. É. Será uma honra lhe receber aqui. E Lara já é próxima já. Tive a oportunidade, né, e a honra de participar de um show de Lara Canta aqui no São João muito. de Monteiro. Pois Lara, você também, né? A gente conversa de vez em quando. E olha, Vem aqui explore também. ela, que ela é boa de poesia, ela recita bem Ela é pra caramba. fera, rapaz. Ela Além de cantar muito, gosta né? muito de poesia. E falando em poesia, né? Você até, se possível, né? A gente trazer, pra gente fechar com chave de ouro, por te querer e eu trazer o verso incidental lá. Mas antes Como também... é o nome do caba, Jonas? Vitor Vitor dos Santos, é? dos Santos, né? De Itapetinho. Mas antes, eu tenho outro presente aqui pra você, viu? Oba. Você que gosta de ler, essa aí é um livro de poesia de Lenelson velho Piancó. Lenelson, Exatamente. rapaz. Esse livro aí, eu preciso falar a história desse livro. Todos os podcasts que eu tô falando aqui, Santana. Lenelson escreveu esse livro na época que... produziu, né, esse livro na época que a esposa dele estava fazendo tratamento no Hospital Napoleão Laureano, aqui na Paraíba. Que é o hospital de combate ao câncer, tem a né? foto dela aqui, né? Exatamente. E tem versos também sobre o tratamento dela. E aí ele pensou, né? Eu preciso criar alguma coisa para colaborar com isso aqui, porque ele viu lá a rede de mulheres que tem lá para apoiar as mulheres que estão nos Sim. tratamentos e tal, né? E é um hospital mantido com filantropia, né? E aí ele contou a história do livro aqui, né? E disse, olha, quem comprar o livro vai estar doando para o hospital, é tudo revertido para lá. E aí o Luiz Carlos Celante, lá de Petrolina, comprou Quanto é esse? um bocado de livro. Esse é presente pra você. presente, é? É presente. Mas se você quiser doar pro Hospital Napoleão Laureano, Sim. lá nas redes sociais Você- deles tem todas as informações. né? Eu passo Pronto. direitinho, viu? Maravilha. E aí, o Luiz Carlos Celante viu, né, o podcast com o Lenelson, comprou um monte de livro, mandou direto pra lá, pro hospital, e disse, olha, isso é pra você presentear os convidados os livros. Aí eu maravilha, presentei e já velho. contar a história já do livro, viu? Isso é E você já arretado. conhece Lenelson, né, um poeta do Já. tamanho do mundo, né? Grandão. E aí, podemos
Pra gente Podemos, fechar sim. com chave de ouro aqui pra eu não... Você vai recitar o verso de Cansar mais Vitor poeta. dos Santos. Isso, E eu o vou verso, cantar. o verso é de Vitor dos Santos, de Tapetim, né? Tapetim. Que tinha uma dúvida muito grande, né, desse verso, né? Até engraçada a história. Itapetim tem histórias fantásticas, né, bicho? O João Isídio mesmo cantando com outro cantador lá. Aí disse que entrou uma moça loura no ambiente. Aí João Isídio disse, chegou uma moça loura que mais parece uma tocha. Parece até uma flor na hora que desabrocha. E pertence a 3 famílias. A garra, a rola e a rocha. Essas histórias, tem história demais de cantar no assim, não tem Santana. Geraldo Amâncio, lá em minha terra, em Juazeiro, abriram o envelope, o tema era Michael Jackson. Eita. Michael Jackson tinha acabado de morrer, aí alguém botou, né? Michael Jackson. Aí Geraldo disse: a história de Michael Jackson eu sei o que aconteceu. Era pobre, ficou rico, conquistou fama, cresceu. Era preto, quis ser branco, mudou de cor e morreu. Rapaz, os caras são espirituosos demais, né? Impressionante. Inteligência emocional. Exatamente, exatamente. Fortíssima. E aí, podemos? Vitor dos Santos, de Tapetim, ele disse: há dias venho sofrendo pelo amor de alguém. O que eu venho padecendo, só Deus sabe, mais ninguém. Tem gente botando terra pra ver se a terra e o amor desaparece. Mas terra em amor não mata, porque amor é que nem batata, com terra em cima é que cresce. Te quero todo dia, te quero pra valer. Te quero a todo instante, penso tanto que te quero, só não penso em te esquecer. Te quero na alegria e até no entristecer. Te quero na distância, na sofrência, na saudade. Te quero por te querer. Quem provou do teu beijo saberá o que eu tô dizendo agora. Quem gozou do prazer de te abraçar fica triste, mas não chora. Quem provou do teu beijo saberá o que eu estou dizendo agora. Quem gozou do prazer de te abraçar fica triste, mas não chora. Passarei, mas sei que não passarás, pois no amor o primeiro é de ficar. Viverei na certeza que serás um consolo pro meu coração. Chamarei, mas de certo não virás. E se for seu desejo eu deixo estar. Saberei não querer querendo mais, pois pra mim o que me importa é te amar. Amor incondicional, né? Poeta, Valeu, gratidão, viu? Muito obrigado pela sua presença. né? A gente ia até amanhecer o dia. Rapaz, pois é, e assim, já sabe o caminho já, né? Você que manda, se novos projetos, o que quiser, aí o podcast nordestino é seu, poeta. Obrigado. Muito obrigado pela presença. Eu que E agradeço. Que honra, viu? E Me despeço com um verso de João Paraibano. fique à vontade, você que manda. E João disse: olho e vejo a mão de Deus no botão de flor se abrindo, no berço onde uma criança sonha com Jesus sorrindo, e a mão caçando a chupeta que a boca perdeu dormindo. Eita, João Grande! É cigano. Valeu, poeta. E pra gente finalizar e fechar com chave de ouro, Diga que aí. agora veio aqui sem combinar nem nada, uma pergunta que é emblemática aqui no podcast nordestino, que eu pergunto a Sim. grandes poetas, a maioria dos poetas, né? E vê qual vai ser sua resposta aí na Diga aí. na Diga, naturalidade. o disparate, vai. É. Santana, o cantador. O que é a poesia? Não tem definição. Não tem definição. Se for dizer, até hoje não apareceu ninguém que definisse o que é poesia. Até hoje. Agora, Pinto do Monteiro disse que poeta é aquele que tira de não tem, botando no cabe. Muito bom. Desse jeito. Muito obrigado, Santana, viu? Deus abençoe tudo de bom. Sucesso. Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigado pela presença. E é isso, minha gente. Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou nesse dia de hoje.
Quem tá conhecendo o podcast Nordestino hoje, se inscreve no canal, gente. Tem muito papo bom aí também, vocês vão gostar do nosso conteúdo aí, tá certo? E nos acompanhe nas redes sociais, né? E por incrível que pareça, se alguém que estiver nos acompanhando aí ainda não seguir Santana o Cantador, siga Santana em todas as redes sociais, tá certo? Santana o Cantador, se inscreva no canal de Santana. O meu Santana é o NNA. Isso, 2 N, né? 2 N Exato. no NA. Aí eu me lembrei de Geraldo Amâncio de novo. Quando eu canto em Monteiro, me sinto muito feliz. Monteiro deu Jansen Filho, deu Pinto, deu Diniz. Um lugar com tanta estrela não é céu porque não quis. Ei, muito bom, show de bola. Muito obrigado, Santana. Valeu. Obrigado a todos vocês e até o próximo podcast nordestino, se Deus quiser.